Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre teoria geral do Estado, nascimento e extinção desse Estado. No final da nossa aula, nós vamos fazer uma pequena atividade falando sobre as modalidades de extinção. Então aguardem até o final para vocês verem o que nós vamos fazer, certo? Sobre nascimento e extinção do Estado. As modalidades de nascimento e extinção de Estado, elas são originária, secundária e derivada. O estado originário é aquele que nasce do próprio meio onde a sociedade está estabelecida e ele é uma evolução natural daquele conjunto social, daquele grupamento social que ocupa um determinado espaço físico e vai evoluindo ao longo do tempo até tornar-se uma sociedade política. Quando nós falamos em estado originário, nós estamos aqui nos referindo aos primeiros estados que existiram na história da humanidade, certo? Então, quais são exemplos de estados originários? Conforme vocês podem ver aí na tela, Atenas, Roma, Egito, ou seja, sociedades muito antigas que deram origem a um estado num contexto em que, no espaço territorial em que eles se estabeleceram enquanto instituição estatal, não havia anteriormente nenhuma outra forma de instituição estatal. Portanto, esses estados foram os primeiros estados que existiram naquele lugar. No Egito, a volta ali do rio Nilo, né, da bacia do Nilo, tanto na região do Alto Nilo quanto na região do Baixo Nilo, nós temos diversos grupamentos populacionais que ao longo do tempo começaram a se organizar, se juntar em torno daquela região, começaram a plantar, aproveitando ali os ciclos de alta do Nilo, aproveitando os nutrientes que o rio jogava nas suas margens no seu período de alta. Ao longo do tempo, esses grupamentos populacionais foram se tornando cada vez mais sofisticados. Essas pessoas começaram a plantar, né, a trabalhar com pastoreio. Eles começaram a ter cada vez mais sobras, né, na sua produção. Eles começaram a poder construir mais coisas para além da mera sobrevivência. E com isso, esses grupamentos começaram a se organizar para construir coisas melhores, coisas maiores, né? Essas sociedades, elas foram se organizando em torno de famílias, em torno de uma estrutura social maior, se organizaram em torno de religiões que surgiram ali mesmo também. E posteriormente, essa capacidade organizacional acabou gerando o próprio Estado, né? O Estado egípcio, primeiro, né, no Alto e no Baixo Egito, depois o Egito torna-se um império unificado. Então nós temos aqui um Estado que ainda não era um Estado tipicamente nacional como nós conhecemos hoje, mas já era uma modalidade de Estado antigo. E foi o primeiro Estado que existiu naquela região. Não havia nenhuma outra instituição política que nós pudéssemos comparar com o Estado. Portanto, o Egito é um Estado originário. Estados originários são isso, né? São os primeiros estados que ocupam uma determinada posição geográfica, evoluindo a partir da própria construção social. Ele é o ponto culminante de um processo de sofisticação social. Hoje, quais estados nós poderíamos chamar de estados originários? Nenhum, né? Todos os estados que existem hoje são estados já derivados de outros, né? São baseados numa modalidade secundária ou derivada. Os estados originários não existem mais há muito tempo. A segunda modalidade de criação, né, de nascimento de estado, é aquela baseada na união de estados. Quais são exemplos disso? Na modalidade de união, nós temos aqui a confederação e a federação. É uma primeira forma de se pensar esse processo de surgimento de estados. O que é uma confederação? É uma união com finalidade específica, conforme vocês podem ver aí na tela, mas mantendo a soberania dos estados. Estados que já existem, eles podem se unir com uma determinada finalidade, mantendo a sua soberania, desde que, né, cooperando, eles consigam dar conta dessa finalidade específica. Às vezes pode ser uma finalidade que não seja assim tão específica. No fundo, o que configura efetivamente uma confederação é o fato de que os estados-membros, eles mantêm a sua soberania. Exemplos de confederações, né, de organizações supraestatais que nós poderíamos considerar que estão dentro da lógica das confederações, são, né, as uniões, União Europeia, né, União do tipo Mercosul, NAFTA. Então, estados se unem em função de objetivos que são gerais ou específicos, mas de certa forma são objetivos limitados,
porque eles não têm como objetivo que criar um novo Estado nacional. Eles unem-se para resolver certas questões que eles teriam dificuldade para trabalhar sozinhos, ou com o objetivo de cooperar para aumentar o comércio, né, criando zonas de livre comércio. Na antiguidade era comum, por exemplo, que as ligas, né, as antigas ligas, como a Liga de Delfos, Liga de Delos, né, na Grécia, elas eram criadas para proteger um determinado templo, certo? Cidades que cultuavam o mesmo Deus, que cultuavam o mesmo oráculo ou templo, elas se uniam para proteger esse templo, para proteger o tesouro do templo e para proteger as estátuas, para proteger aquele espaço sagrado. Na religião antiga, é como se para aquelas pessoas o espaço sagrado ocupado pelo templo fosse a morada do próprio Deus. Então, se esse templo fosse desecrado, né, isso traria uma desgraça muito grande para todos aqueles que creem naquela divindade. Portanto, eles se protegiam esses templos, eles protegiam esses espaços sagrados. Esses espaços sagrados, eles geralmente ficavam em lugares mais ou menos isolados, né? Então, esses templos de Delfos e Delos ficavam em ilhas ou em espaços isolados e que nenhuma cidade importante, né, existia ali muito perto. Então, elas tinham que mandar tropas, mandar recursos para essas regiões. E isso era caro, é difícil de você manter, né? Era uma finalidade que não era uma finalidade para um estado específico. Então, como várias cidades e estados cultuavam o mesmo Deus, elas se uniam, elas faziam uma espécie de associação para proteger aquele templo, formando assim essas ligas. Ao longo do tempo, essas ligas acabavam assumindo uma característica que era política e econômica também. Por exemplo, Atenas, que controlava a Liga de Delos, né, e a Liga de Delfos, ela acabava fazendo com que essa associação, que era uma espécie de confederação, estivesse submetida ao seu próprio poder. Então, embora as cidades que compunham essa liga elas tivessem autonomia nacional, né, elas estavam submetidas ao poder da cidade de Atenas. Então, ela acabou se tornando um braço armado, um braço do poder ateniense. A federação é uma união nacional restrita, constituindo uma única pessoa jurídica para efeito externo e interno. Né? Então, uma federação essencialmente é um Estado soberano. Na federação existe uma ordem local, existe essa ordem que é unificada, mas ela pode ser subdividida em diversas outras ordens locais. Certo? Então, no caso do Estado brasileiro, ele é composto por unidades menores. Pacto Federativo Brasileiro, nós temos estados e municípios como parte, Pacto Federativo, mas somente o Estado Nacional Brasileiro, a União, representada pelo governo federal, representa efetivamente a soberania nacional. Portanto, é a União que vai controlar o Exército, é a União que faz política externa e é a União que representa o Brasil diante do cenário externo. Né? As embaixadas estão submetidas todas ao governo federal, à União. Os estados e municípios eles podem até estabelecer relações externas, eles podem mandar representantes para participar de congressos, eventos, até firmar tratados, assinar algumas modalidades de aliança, mas sempre com a autorização do governo federal. Certo? Nenhum município e nenhum estado tem autorização dentro do Brasil para firmar tratados externos se não seguir os critérios estabelecidos pelo Ministério das Relações Exteriores, né, pelo governo federal. Ok? Então, numa federação, há um único poder soberano. Numa confederação, ela se junta, ela forma uma entidade jurídica que pode ser única, mas todos os membros que a compõem continuam possuindo soberania nacional. Então, a União Europeia é uma entidade de direito e que se estabelece no cenário internacional. Ela pode até negociar tratados no cenário internacional. Ela é um ator importante do cenário internacional, mas ela não pode agir sozinha, ela não tem autonomia própria. Toda vez que a União Europeia assina um tratado, ele precisa ser ratificado por todos os seus Estados-membros, porque são eles que detêm a soberania nacional. Então, apesar de existir uma União Europeia, cada um dos estados que a compõem podem, né, mandar embaixadas, elas têm o direito de estabelecer relações internacionais próprias. Por isso que a União Europeia não é uma federação. O Brasil é um estado federativo, nós temos aqui um único centro de poder,
um único centro de poder nacional, subdividido em instâncias distintas, como o caso do Brasil, mas há também estados nacionais que são estados unitários, que não possuem essa subdivisão, né, instâncias menores, instâncias locais de poder. É o caso da França, por exemplo. A França tem os departamentos, que são internos e departamentos ultramarinos, mas a autonomia nacional é exclusivamente do governo federal francês, e essas entidades menores, elas não têm autonomia interna, elas não fazem parte de uma espécie de pacto federativo. O poder na França é considerado um poder unitário. Os departamentos franceses não são autônomos como os estados brasileiros, que têm a sua constituição própria, por exemplo. O estado brasileiro tem uma constituição estadual própria, os municípios têm lá uma lei orgânica municipal, mas a constituição dos estados brasileiros, ela existe submetida ao poder da Constituição Federal. Ela é um poder derivado da Constituição Federal. No caso da França, não existe isso. O governo federal é a única fonte de poder. Os departamentos são meras extensões do poder do governo federal. Não há autonomia dos departamentos para criar legislações próprias. Ok? Então, confederação é uma entidade de direito, ela pode ser uma entidade única, mas os membros que a compõem possuem soberania. Na federação, esse é um ente de direito e é ele que possui soberania. Ele pode até ter elementos menores, mas eles não possuem soberania. Portanto, o que separa federação de confederação é onde repousa a soberania. Numa confederação, nos estados que a compõem. Numa federação, existe uma única instituição, existe um único ente de soberania. Correto? Seguindo aqui, as modalidades de nascimento do Estado podem também ser, né, elas podem se dar baseadas na lógica da união real. O que seria isso? Seria a fusão plena de Estados. Uma situação em que há dois ou mais Estados que decidem se unir e formam uma entidade única de direito próprio plenamente. No caso da confederação, nós temos esse processo de aglutinamento também, um processo de união que gera uma nova entidade de direito. A União Real faz a mesma coisa. A questão aqui é que a gente está pensando, por exemplo, em dois estados, vamos pensar na República Tcheca e na República da Eslováquia. Durante o período de sua história, nós tivemos aqui a República Tcheca e Eslováquia, ou Tchecoslováquia. Era um estado só, tinha uma única fonte de governo, embora fossem dois povos diferentes, em tese a história, a estrutura social e política, a cultura desses dois estados era completamente distinta, mas por razões históricas que a gente não vai discutir aqui, eles acabaram se unindo e formaram um estado só, Tchecoslováquia. Isso foi um caso de união real, dois estados se uniram formando uma única entidade de direito, que acabou se mostrando frágil, já que ela se separou com o final da Guerra Fria. Nós temos também aqui a união pessoal. A união pessoal é aquela modalidade de nascimento de Estado na qual nós temos, em geral, aqui um monarca, um soberano, que possui direitos hereditários a mais de um território, e esses territórios estarão submetidos ao seu poder pessoal, certo? Mas no contexto em que esses estados que ele representa, que ele governa na condição de monarca, esses estados não se unem completamente, eles não se fundem de alguma forma. Então nós temos aqui Império Austro-Húngaro, os reinos de Aragão e Castela, que são duas situações históricas em que nós tínhamos, no caso do Império Austro-Húngaro, o Império Austríaco e o Reino da Hungria coexistindo dentro do mesmo espaço geográfico, né? Eles eram reinos vizinhos, mas eles não se fundiram completamente. O imperador, o Império Austro-Húngaro, ele detinha duas coroas, a coroa austríaca e a coroa da Hungria. E esses dois reinos tinham autonomia dentro do império, certo? Então não foi uma fusão. Havia o governo austríaco e o governo da Áustria, aliás, o governo da Hungria. No caso de União e Castela, pense aqui nos reis católicos, né? Isso é uma situação que aconteceu nas guerras da Reconquista, lá no início das grandes viagens do descobrimento. Isso é um cenário que existia próximo do processo de construção do Estado Nacional Brasileiro. Isso tem a ver com a descoberta do próprio Brasil e a expansão europeia, né, a partir das Américas. Isso é importante porque a partir desse momento, né, muitos estados novos começaram a surgir através de várias modalidades diferentes. A gente vai discutir, né, algumas delas também
mais adiante. Então essas situações, né, elas tendem a ser mais ou menos temporárias. No caso de Castela e Aragão, nós temos os reis de Castela e Aragão se casando, formando uma nova unidade política, mas sem unificar inicialmente completamente os seus reinos. Esses reinos tinham ainda autonomia, então ainda não se chamava, isso não poderia ser considerado uma Espanha naquele momento histórico. Posteriormente, eles acabaram efetivamente se fundindo. Mas naquele momento era uma união pessoal. Então, dois monarcas juntos governavam dois reinos separados. Os estados podem surgir também se dividindo, no contexto em que havia um território, havia uma única unidade política que acaba se fragmentando, dando origem a novos estados. A primeira modalidade seria a divisão nacional, que tem a ver com a desintegração de um estado em partes autônomas menores, né? Ou a separação apenas de uma parte dele. O que significa isso? Então lembre-se, por exemplo, lá da Iugoslávia. Até o final da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial e até o final da Guerra Fria, nós tínhamos na Europa um estado chamado Iugoslávia, uma união de vários reinos eslavos, embora nem todos fossem eslavos, né? A Bósnia e Herzegovina, por exemplo, não era um estado eslávico. Mas esse estado existiu durante um tempo importante e com o fim da Guerra Fria ele acabou se fragmentando, se destruindo, né? Uma guerra civil. Ele se desintegrou em várias partes autônomas e independentes que deram origem a novos estados. Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Kosovo. Então todos esses estados que surgiram a partir da Iugoslávia surgiram a partir de um processo de divisão nacional. Então, qualquer situação em que um estado que existia e se divide, dando origem a novas unidades políticas, vai ser um processo de divisão nacional. Não necessariamente esse processo de divisão precisa de uma guerra. É possível que uma determinada parcela de um estado conquiste independência num plebiscito. Por exemplo, se a Escócia tivesse optado pela independência no plebiscito que ocorreu alguns anos atrás, ela poderia ter se tornado um estado independente. Eles escolheram permanecer parte do Reino Unido, certo? E esse processo de divisão ele pode também ser sucessorial, que é a divisão de um estado monárquico em diversas partes, dividida por herdeiros. Por exemplo, o reino de Carlos Magno, lá por volta do século IX, se dividiu entre os seus filhos, certo? Era um império, o Império Franco, se dividiu entre 3 filhos do Carlos Magno, e cada um desses filhos formou um estado independente a partir do território anterior que pertencia ao rei Carlos Magno, né? Que acabou sendo coroado imperador do Sacro Império Romano. Então é isso. O monarca, ao ter diversos herdeiros, ele pode nomear um herdeiro para a totalidade do território do reino ou dividir o território do reino entre seus herdeiros. Quando isso acontece, nós temos um processo de divisão nacional sucessorial. O processo de formação nacional ele pode também ser considerado derivado. Esse processo derivado ele vai implicar um movimento sempre externo. Ele pode se dar através das modalidades de colonização, povoamento, né, concessão de direitos, ação de um governo estrangeiro. Então, como é que seria isso? Na modalidade de colonização, nós teríamos diversas situações possíveis diferentes. E elas são polêmicas e algumas vezes problemáticas, dependendo da abordagem que os teóricos usam para falar sobre esse processo de formação nacional. Vamos lá. Então, por exemplo, o Brasil é um estado que foi formado a partir de uma colonização, certo? Nós fomos colônia de Portugal. Esse território era ocupado por uma série de populações indígenas que foram, né, exterminadas, assim como praticamente toda a população indígena da América. Mas o ponto é, o Estado brasileiro foi formado pela colonização, mais ou menos, porque no caso brasileiro, Portugal nunca teve a intenção de criar um Estado novo chamado Brasil. Tivemos aqui uma espécie de movimento externo, porque uma população vinda de Portugal, mas essa população veio para viver em Portugal, né? O Brasil era parte de Portugal, embora o território fosse um território ultramarino. Não havia nenhuma intenção do Estado português, portanto, de criar um novo Estado. O Estado brasileiro foi criado, apesar de ter existido colonização, por uma modalidade de divisão nacional, né? Nós tivemos aqui uma divisão do Brasil e de Portugal, no contexto que esse território todo antes pertencia a Portugal, né? Então, esse é um modelo de divisão nacional. Agora, a
outras modalidades de colonização que têm como objetivo específico formar um novo Estado, né, através da ocupação de um novo território. Já vou discutir isso. Há muitos autores que vocês podem ler falando sobre esse processo de formação nacional, provavelmente vocês vão se lembrar disso lá do seu ensino médio. Eles falam em povoação, colonização de povoamento e colonização de exploração, né, dando origem a estados diferentes a partir desse tipo de lógica. Como eu já disse, isso é extremamente problemático, porque apesar da colonização de fato poder ser de povoamento ou de exploração, uma colonização de povoamento teria sido o caso americano e uma de exploração seriam os casos brasileiro e da América Espanhola, mas como eu já disse, esse movimento não tinha a intenção de criar um Estado nacional. Quando ele foi criado através da divisão de um território que era parte de um império colonial, portanto seria um processo de divisão nacional. Mas uma colonização que tem como objetivo criar um novo Estado, aí sim, isso significa o modelo derivado de criação de Estado através de um processo de colonização. Um exemplo disso. As cidades-estado da Grécia Antiga, como elas existiam numa região geográfica que tinha recursos limitados e a própria expansão geográfica dessas cidades era bastante problemática por causa do território montanhoso na Grécia, então a cidade ela existia numa região relativamente plana, com alguns aclives, mas em geral envoltas por grandes montanhas. Então elas não tinham como subir essas montanhas. Então o que acontecia quando a cidade ocupava, né, todo aquele espaço físico que ela poderia ocupar ali, já que ela não tinha mais como plantar em volta, não tinha mais como dar conta da expansão do seu território e da manutenção do seu território ali. Então o que elas faziam? Elas separavam uma parcela da sua população que eles consideravam excedente, criavam uma expedição, né, juntando recursos, navios, ferramentas, né, dinheiro, animais, sementes. E eles mandavam essa expedição para um determinado lugar que eles já tinham explorado antes, né? Então eles mandavam primeiro um navio para verificar algum território bacana que tivesse desocupado, né? Uma vez que esse lugar tivesse sido identificado, eles mandavam essa expedição com toda essa população excedente e recursos suficientes para criar um novo povoamento, e lá eles formavam uma nova cidade. Então nós temos aqui uma colônia formada por uma outra cidade com o objetivo de criar um novo estado. Isso sim seria um processo de formação nacional através do modelo derivado, seguindo a lógica da colonização. Um estado criando um outro estado, colonizando um novo território. Certo? E uma coisa interessante aqui é que esses estados, esses estados novos, eles eram levados muito a sério. Então eles obviamente possuíam vários laços com a sua metrópole, tinham acordos comerciais, né? Eles se consideravam filhos da metrópole, mas eles não podiam voltar, né? Isso era proibido quem fazia parte dessa expedição de colonização voltar para a metrópole caso a colonização desse errada, né? Se você saiu, isso é problema seu. Também é possível que o Estado seja criado nessa modalidade derivada a partir da lógica da concessão de direitos. O que seria isso? A outorga de direitos de um governante a parte do território. O que seria isso? Um governante possui um determinado território, permite que uma parte desse território torne-se um Estado independente. Então essa é uma modalidade derivada porque ela não é um processo de desintegração nacional, isso acontece de forma consensual. Uma parte pequena do território vai ser concedida e esse território vai passar a ter autonomia, formando um novo Estado nacional. Isso foi o que aconteceu com o Mônaco, né? O Mônaco era parte do Reino da França, mas um nobre local recebeu o direito, né, do rei francês de chamar aquela parte do território, né, de Estado independente, de agir como um Estado independente, tornando-se um principado. Há diversas outras modalidades possíveis em que nós vemos isso acontecer, né? Uma parte do território nacional recebe o direito de considerar-se um novo Estado. Esse modelo derivado também pode surgir a partir da ação de um governo estrangeiro. Então, isso tem a ver com a criação de um novo Estado em função da vontade de um governante ou conquistador. Esse foi o caso dos reinos napoleônicos, esse foi o caso da criação do Estado de Israel, por exemplo.
O que seria isso então? Um território, né, diferente daquele ocupado por um determinado estado, né, chama a atenção de um monarca, de um presidente ou de uma associação internacional, e o poder desse estado vai ser exercido sobre aquele novo território, visando a formação ali de um novo estado. Então, o que o Napoleão fez, por exemplo, durante as guerras napoleônicas? Invadiu uma boa parte da Europa. Ele não deu a parte nenhuma do território francês, propriamente dito, a nenhum outro estado. Ele não formou nenhum outro estado a partir do território da França. Mas ele invadiu diversos estados que já existiam na Europa, e muitas vezes separou até, mudou as suas fronteiras e atribuiu esses estados, né, a parentes, né, cunhados, né, pessoas que ele gostava. Ele formou ali reinos que faziam parte do Império Francês. Então esses reinos, eles possuíam, né, um rei, um monarca, portanto era um estado de direito pleno, embora submetido a um poder imperial. Então, Napoleão, sendo um governante estrangeiro, usou o seu poder, as suas forças para invadir um novo território, para invadir territórios e formar lá novos reinos. Seria um caso da formação de novos estados através da imposição, né, da vontade de um outro governante. O caso da formação do Estado israelense é muito parecido, né? Não existia um Estado israelense, havia uma série de povos, né, árabes ocupando aquela região, e como consequência da Segunda Guerra Mundial, né, por conta das atrocidades cometidas pelos alemães, né, pelos nazistas, surgiu um movimento, né, importante, muitas vozes pedindo a formação de um Estado israelense para que o povo judeu pudesse ter um Estado para chamar de seu, né, para que eles pudessem ter uma área, uma região própria. Então várias coisas foram pensadas, por exemplo, o movimento sionista foi criado visando comprar um território de um determinado estado para que eles pudessem se estabelecer ali, e a tendência, né, a posição mais forte é de que eles acabariam comprando uma parte do território de algum país africano, né, para se estabelecer lá. Mas só que a ONU acabou intervindo e criou o Estado israelense ali na região mais ou menos que ele ocupa hoje, né? Eles riscaram no chão um espaço que passaria a ser ocupado pelos judeus e outro que permaneceria ocupado pela população árabe que existia, né, que já ocupava aquele lugar. Então, como foi uma modalidade de formação imposta de fora, essa é a razão pela qual nós temos problemas para a consolidação desse Estado até hoje, né? Os árabes que ocupavam aquela região nunca se conformaram com o fato de que eles foram expulsos dali e brigam por conta disso até hoje. O que nós temos é uma situação em que forças externas criaram um novo Estado sem reconhecer a dinâmica do poder, sem reconhecer a ocupação populacional que já existia naquele espaço. Mas, de todo modo, o que interessa para a gente aqui é o fato de que esse Estado foi criado através da modalidade de Estado derivado, através da ação de um governo estrangeiro. Ok? E para concluir, né, a nossa discussão de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre o modelo de extinção. Vocês conhecem essas estátuas? São estátuas da Ilha de Páscoa. Elas pertencem ao povo Rapa Nui. Se vocês conhecem a história desse povo, vocês provavelmente vão saber, né, se vocês assistiram o filme lá, o Rapa Nui. É uma dramatização muito grande, mas tem moderadamente a ver com o que foi a história desse povo. Esse povo ocupava uma ilha lá do Pacífico. Hoje ela pertence ao Chile. E nós sabemos muito pouco sobre eles. Nós não sabemos nem quem eram essas pessoas, o que elas representavam, o que essas estátuas representavam, né? Provavelmente elas representavam figuras ancestrais, mas nós não temos nenhuma informação. Não há nenhum registro escrito, nós não sabemos nada sobre essas estátuas, só sabemos que elas estão lá. Outra coisa que nós sabemos é que o povo que construiu essas estátuas, a civilização que deu origem
a essas obras, que são obras incríveis, muito pesadas, essas estátuas são enormes, produzidas numa ilha relativamente pequena. Isso é um feito e tanto. Mas essa população, ela acabou sendo vítima do seu próprio sucesso ou da sua própria forma de se comportar. O que aconteceu ali foi uma catástrofe ecológica. Provavelmente, para construir essas estátuas, que supostamente foram criadas por motivos religiosos, eles acabaram destruindo toda a madeira da região, eles desflorestaram toda a ilha, e sustentar a vida naquela região acabou se tornando impossível. Então a civilização entrou em colapso por conta da catástrofe ecológica causada pela exploração excessiva dos recursos naturais dessa ilha, e aquele estado, né, aquela sociedade acabou sendo extinta. E há diversos outros estados que passaram por isso. Nas fotos aéreas vocês poderiam ver a cobertura vegetal. E a sua cobertura vegetal, mesmo hoje, é quase inexistente, né? Você tem lá algumas árvores, dá para ver até lá no canto, né? Se vocês olharem lá em cima, tem aparentemente algumas árvores e tudo mais, mas a cobertura vegetal nunca se recuperou até hoje. Então esse é um caso interessante de como um estado pode acabar sendo extinto. Então qualquer situação em que o estado cesse de existir, nós estamos falando aqui da extinção dele. Isso se deve a conquistas, né, invasão externa, a submissão a um poder maior, uma catástrofe ecológica que acabe levando ao abandono do território ocupado por esse estado. Nós temos diversas situações em que isso aconteceu. Então o que eu vou pedir para vocês fazerem? Busquem 3 exemplos de situações em que estados foram extintos e expliquem o que aconteceu e por que aquele estado foi extinto, comentando o que levou à extinção daquele estado. Um trabalho para vocês entregarem na próxima aula, curtinho, não precisa escrever mais do que um parágrafo manuscrito sobre isso, ok? 3 casos, um parágrafo escrito à mão sobre cada um deles, contando o que é essa modalidade de extinção e como aconteceu. E para quem estiver assistindo depois lá no YouTube, deixem aí nos comentários 3 situações, façam uma pesquisa aí rápida, contem 3 situações de estados que deixaram de existir e expliquem por quê, breves palavras. Certo? Então é isso, pessoal. Abraço, boa noite. Deixa eu só ver aqui uma pergunta sobre o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele não formava novos estados, ele dava autorização para os reinos da Espanha e de Portugal para ocuparem territórios ultramarinos que eles descobrissem. Então, se eles descobrissem novos territórios, poderiam ocupar aqueles novos territórios. Era só isso. Então, ele autorizava expansão territorial e não criação de novos estados. Certo? Beleza, pessoal. Abração, então. Boa noite. Tchau, tchau.